Já faz um tempo que eu queria gravar esse episódio para vocês sobre a rede que existe embaixo do solo. Essa rede de fungos, de bactérias, de leveduras, de micro-organismos no geral, que se conectam e fazem toda a diferença na mata, no solo que a gente cultiva as nossas plantas. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Esse é o nosso episódio sobre como os micro-organismos criam redes de comunicação no solo. Eu sou Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista e hoje você vai mergulhar fundo comigo nesse tema que está super em alta e que você também vai querer saber sobre. Essas redes são comumente conhecidas como World Wide Web, ou Internet das Plantas. Imagina por um momento que você está olhando para uma plantação. E o que vocês veem? Provavelmente plantas verdes, o solo marrom, talvez alguns insetos voando. Mas o que vocês não conseguem ver é que das redes de comunicação mais complexas e sofisticadas do planeta, está acontecendo bem debaixo do seu pé. É como se existisse uma internet subterrânea onde bilhões de organismos microscópicos estão constantemente trocando informações, recursos e até mesmo alertas de perigo. Hoje nós vamos conversar sobre algumas descobertas revolucionárias e que foram publicadas recentemente na revista Nature, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo. Essas pesquisas, elas estão mudando completamente a nossa compreensão como as plantas se comunicam e como os micro-organismos do solo e como essas interações, na verdade, podem ser a chave para uma agricultura mais sustentável e mais produtiva. Então vamos começar pelo básico. E assim a gente vai construindo esse conhecimento juntos. Porque mesmo que você seja um especialista na área, eu tenho certeza que você vai descobrir algumas coisas novas hoje. E se você está começando a se interessar pelo assunto, não se preocupa. Eu vou explicar tudo de uma forma bem didática. Porque aqui no BioAgrotech é assim que a gente gosta de falar sobre produtos biológicos. Então vamos lá. Quando a gente fala de redes de comunicação no solo, o conceito mais conhecido é o da World Wide Web, que eu falei para vocês, que se refere às redes micorrízicas. Inclusive, a gente já falou disso no episódio. Volta aí alguns episódios se você não conhece, que você vai aprender bastante. As micorrizas, só para resumir, são associações simbióticas entre fungos e raízes de plantas, onde os fungos eles ajudam as plantas a absorver nutrientes e água do solo. E, em troca, elas recebem os açúcares, que são produzidos pela fotossíntese das plantas. É uma relação de ganha-ganha, que existe há milhões de anos e é fundamental para a saúde dos ecossistemas terrestres. Tradicionalmente, o foco tem sido nos fungos micorrízicos, que formam essas conexões entre hifas e as raízes das plantas. Essas redes elas são incríveis porque permitem realmente a transferência de carbono, de nutriente e até mesmo de sinais de alerta entre essas plantas que são diferentes. Imagine uma floresta onde as árvores mais velhas elas podem alimentar as mudas mais jovens através dessa rede fúngica, ou onde uma planta atacada por pragas pode avisar suas vizinhas para que elas ativem suas defesas. Isso é real e acontece o tempo todo bem embaixo do nosso pé. Mas algumas descobertas mais recentes e fascinantes, como a publicada na Communications Biology, é que as conexões fúngicas entre as plantas, elas podem ir muito além dos fungos micorrízicos. O artigo mostra que outros tipos de fungos, como os endofíticos septados escuros, eles também podem formar redes comuns entre plantas. Isso significa que a World Wide Web é ainda mais complexa e abrangente do que a gente estava pensando. Esses fungos, eles são um grupo associados às raízes que são definidos por suas hifas melanizadas, ou seja, mais escuras e septadas. Eles são encontrados em vários ecossistemas, desde tundras até os campos agrícolas comumente vistos aí, e podem influenciar a composição e diversidade de outros micro-organismos do solo também. Embora a troca bidirecional de recursos, ou seja, de ambos os lados, fungos e plantas, não tenha sido demonstrada de uma forma tão clara como nas micorrizas clássicas, o estudo forneceu a primeira evidência laboratorial de que as redes não micorrízicas comuns, elas podem ocorrer e que
esse tipo de fungo, ele pode formar conexões e faz entre as plantas, ou seja, melhorar a biomassa vegetal, né, a quantidade de raiz, né, a parte aérea e até mesmo mover a água entre elas. Isso abre um leque enorme de possibilidade para a gente entender e utilizar essas interações na agricultura também. Eu só queria fazer um adendo que eu acho muito interessante a gente trazer esse tipo de artigo para o senso comum, porque a gente vê muita publicação super interessante em várias revistas e elas ficam só no meio acadêmico, só com pesquisadores, só com professores, e a gente mal escuta falar sobre isso no meio comum. Então, o Bioagrotech também é um podcast em que a gente consegue desmistificar mesmo essa correlação entre a pesquisa e o produtor. Esse é o papel que eu venho trazendo aqui para vocês e, particularmente, é o que eu mais gosto de fazer. E eu fico super feliz com a interação de vocês nos vídeos, no Instagram, nos comentários. Então, se você ainda não segue o podcast, já segue, já deixa as suas 5 estrelas. Já vai lá no Instagram, segue a gente, comenta, compartilha, porque isso pode ajudar você e outras pessoas da sua área também, ou até mesmo as pessoas que estão iniciando o estudo sobre isso e que querem saber mais como os micro-organismos podem mudar a nossa agricultura. E isso também vai me ajudar muito a distribuir esse conhecimento. Bom, voltando. Além dessas redes fúngicas, a estabilidade e a resiliência dos ecossistemas, elas dependem de uma intrincada teia de interações entre vários micro-organismos do solo, ou seja, é uma conexão bem grande. Um estudo recente, publicado também na Nature Communications, intitulado como Micro-organismos centrais que regulam a resiliência solo-planta, mantém a rede resiliente durante a restauração a longo prazo das pastagens alpinas. Eu acredito que eu traduzi da forma correta, que está em inglês aqui. Esse artigo dá pra gente uma visão mais aprofundada de como os micro-organismos essenciais, ou seja, aqueles que são fundamentais para o funcionamento do ecossistema, eles influenciam a resiliência do sistema solo-planta. Essa pesquisa, em específico, ela focou nas pastagens alpinas degradadas e nos esforços da restauração. Mas o que eles descobriram é que as bactérias demonstraram mais resiliência e resistência na sua composição durante o processo de restauração quando comparadas aos fungos. E isso significa que, mesmo diante de várias perturbações, as comunidades bacterianas elas conseguem manter sua estrutura e se recuperar mais facilmente. Mas o ponto-chave é a interação entre esses micro-organismos. O estudo também enfatiza o papel sinérgico da resiliência da rede microbiana e da restauração desse sistema. Ou seja, não é apenas a presença do micro-organismo, mas como eles interagem entre si e com as plantas que determinam a capacidade do ecossistema de se recuperar e se manter saudável. Olha que incrível isso, o papel dessa rede na restauração da planta que for, nesse caso das pastagens alpinas. Essa pesquisa, ela sugere novas estratégias para aumentar a resiliência das pastagens, que é protegendo esses micro-organismos essenciais. Isso é muito importante para a agricultura porque mostra pra gente que ao invés da gente focar em adicionar micro-organismo ou muitas vezes, adicionar em alta quantidade, sem pesquisar, sem entender o solo, o seu solo, antes a gente precisa entender e proteger as interações que já existem e que são cruciais para manter a saúde desse solo e das plantas. Alguns casos, trazendo para vocês também uma experiência pessoal, a gente já cheguei em alguma fazenda e que eles usam assim 2 litros de um micro-organismo. Tudo bem que muitas vezes a produção, dentro da fazenda principalmente, pode ocorrer com uma concentração baixa, 10 a sétima, 10 a oitava, 10 a sexta de micro-organismos. Mas a gente precisa entender o porquê a gente está adicionando aquele micro-organismo aqui, o porquê daquela espécie, daquela cepa que a gente selecionou e não aplicar, por exemplo, 2 litros por hectare, 5 litros por hectare, sem entender o que realmente a gente já tem ali no solo que pode ser saudável pra gente. E isso eu volto a falar. E eu fiz um episódio todo focado nessa parte. Quais são as análises que a gente pode utilizar? Uma análise de microbioma, uma análise de bioás da Embrapa, para entender primeiramente o que a gente precisa naquele solo. Mesmo que seja uma análise um pouco mais superficial, mas que
a gente, antes de adicionar qualquer coisa, a gente entenda como está a saúde do solo. E nessa pesquisa também, eles conseguem distinguir entre micro-organismos generalistas e especialistas. Os generalistas, eles têm nichos ecológicos mais amplos e, por isso, eles contribuem para a resiliência da rede em geral. Enquanto os micro-organismos especialistas, eles têm nichos mais restritos e podem ter um papel diferente, podendo até desestabilizar interações positivas em certas condições. Isso mostra a complexidade das comunidades microbianas e a necessidade de uma abordagem mais holística no manejo do solo, ou seja, entendendo o papel de toda aquela rede. Tem outro artigo bem legal da Nature Communications também, que fala sobre, eu vou traduzir, a tradução livre, tá? Os fungos de solo que influenciam na relação entre a diversidade de plantas e a multifuncionalidade do ecossistema. E a multifuncionalidade, na verdade, eles se referem à capacidade do ecossistema natural de fornecer múltiplas funções simultâneas, ou seja, de uma só vez, como a produtividade primária, ciclagem de nutrientes e a conservação de água também. E eles conseguiram perceber que a diversidade de fungos no solo, ela também contribui para essa multifuncionalidade, porque apoia as funções de decomposição de matéria orgânica e também a ciclagem de carbono, que a gente sabe que são questões basais para os micro-organismos. E eles também reiteraram, assim como o outro artigo que eu falei para vocês, que a diversidade de fungos no solo pode amortecer ou segurar um pouco, os efeitos da perda da diversidade de plantas na multifuncionalidade do ecossistema, especialmente em comunidades de plantas com baixa riqueza de espécies, ou seja, nas lavouras. Por quê? Imagina comigo aqui, se a gente tem um solo de mata com várias espécies diferentes de planta, e a gente sabe que na rizosfera, ou seja, na parte entre o solo e a raiz, tem vários micro-organismos. E dependendo da espécie de planta, a gente modifica esses micro-organismos. Estão acompanhando? Então, imagina comigo, na mata, a gente tem várias espécies diferentes de planta, ou seja, a gente tem várias espécies diferentes de micro-organismos, se conectando, se conversando, trocando nutrientes, trocando alertas. Mas, se a gente pensa numa lavoura de soja, 100% soja, imagina, pensa comigo, 200 hectares de soja. A gente tem uma planta só, com a rizosfera praticamente igual. Por isso que a adição de micro-organismos, ela é importante nesse tipo de situação, porque a gente tem baixa diversidade de organismos ali, quando a gente tem uma planta só, uma espécie só. E o que esse artigo está falando pra gente é justamente que a diversidade de organismos que a gente tem ali pode amortecer, essas perdas de redes fúngicas. Por isso é tão importante a gente fazer essa análise mais aprofundada, porque cada tipo de solo tem um tipo de micro-organismo, cada espécie planta tem um tipo de micro-organismo. Então, são várias camadas complexas que a gente ainda está aprendendo, que a gente ainda está observando, mas que é absurdamente importante para a gente fazer uma agricultura melhor e buscando, claro, uma produtividade melhor, se a gente entende essas redes de conexão. Concordam comigo? Porque mesmo que haja uma redução na diversidade de plantas, uma comunidade fúngica saudável e diversa, ela pode ajudar a manter o ecossistema funcionando bem. E é isso que a gente quer no campo. E tem um outro artigo bem legal que traz algo que pode ser meio controverso a isso que a gente está falando. Ele fala que um solo saudável em um ecossistema vegetal resiliente, ele pode ter redes microbianas onde bactérias e fungos, embora eles interajam ali no solo, eles não são rigidamente conectados. Isso permite maior flexibilidade e resiliência a perturbações. Por exemplo, se eu aplico um produto e mata uma espécie de bactéria, o fungo não vai sofrer tanto com esse ataque, porque ele estava interagindo com a bactéria, mas não como uma forma extremamente ligada. Eu falei que é um conceito um pouco contraintuitivo para muitos, porque tem gente que pensa que quanto mais conectada essa rede, melhor. Mas, na verdade, um certo nível de independência entre os micro-organismos também pode ser benéfico para a estabilidade. E eu gosto também de sempre relembrar, sempre quando eu troco ideia
ideia, né, com alguns produtores, e eu morei em São Gotardo por um tempo, e lá tem muito hortifruti, né, muito HF que a gente fala. E a quantidade de áreas, principalmente de alho, que lá eles têm muito problema com mofo branco e raiz rosada, né, que são doenças ali que podem acabar com o talhão daquele produtor. Então, eles fazem o quê? Eles plantam o alho, depois do alho vem talvez um novo plantio de trigo, por exemplo, e logo depois eles plantam milheto ou até mesmo um mix de organismos com crotalária, enfim, para reduzir durante um ano a possibilidade ou o inóculo que ficou ali naquele solo. E isso é extremamente rico porque até mesmo nas gramíneas eles adicionam tricoderma, que é um micro-organismo que ajuda muito em raiz rosada, em mofo branco. Eles adicionam bacilos, adicionam azospirillum, e isso tudo pensando para a próxima safra de alho. Então, eles adicionam, deixam o micro-organismo multiplicar, fazer as redes fúngicas, bacterianas. E olha como isso é rico, olha como a gente pode ganhar em produtividade. E por fim, para a gente não estourar muito o nosso tempo, tem um artigo também bem legal que estudou essa conexão, essa linguagem química que existe entre as bactérias, os fungos e os outros micro-organismos que estão no solo. Eles trabalharam com Pseudomonas e Klebsiella e perceberam que uma pequena molécula produzida por esses micro-organismos, quando um sensor ou circuito é ativado, ele aciona um dispositivo receptor na planta para ativar a expressão gênica. E o que isso significa? Que no futuro a gente vai poder ter sentinelas microbianas no solo. Elas vão detectar os problemas, por exemplo, como falta de nutriente e a presença de patógeno ou estresses ambientais e comunicar essa informação diretamente para a planta. Então a planta vai ativar suas próprias defesas ou mecanismos de adaptação. E isso vai permitir para a agricultura de precisão algo incrível, que as plantas elas vão ser mais autônomas e responsivas às condições do ambiente, reduzindo a necessidade de intervenções externas. Então imagina aplicar um produto biológico que vai ajudar a planta a identificar mais rápido esses estresses abióticos e bióticos e assim ela se precaver de uma forma incrível. Ou seja, em vez de modificar geneticamente a planta, a gente pode simplesmente trocar a bactéria que a gente vai aplicar. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim da nossa jornada, mas eu espero que vocês tenham entendido como as pesquisas, elas são importantes e elas mostram que a natureza é muito mais inteligente e interconectada do que a gente imagina. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau!